E aí galera, bom dia, paz, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao MRCast, o maior e melhor podcast de todos. Só que não, mas sempre estamos trabalhando para entregar o melhor conteúdo para cada um de vocês. Estamos começando aqui mais um episódio do nosso MRCast, que é o podcast do Melodias e Riffs, onde a gente traz algumas experiências e fala sobre alguns temas importantes e relevantes sobre tocar na igreja, porque o objetivo principal do Melodias e Riffs é tornar músicos iniciantes e músicos preparados para tocar na igreja, para tocar no reino de Deus. E de longe, esse é um dos meus principais quadros que eu mais gosto, porque eu não participo sozinho. Normalmente eu estou sozinho aqui, mas nesse quadro vocês têm a oportunidade também de ter a palavra da Geice aqui junto. Eu também tenho essa presença ilustre dela aqui e não fico tão solitário aqui nas nossas aulas, tá bom? E a gente está começando uma aula muito importante aqui para vocês, com um tema que é como começar a tocar na igreja em até 2 meses, mesmo sendo iniciante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animados. Acho que tá desligado o seu microfone, ou não? Tá. Não? Toda vez eu falo Então isso. tá certo. É porque ele grita e dá essa diferença. Dá né? muita diferença. Não é que eu grito não, gente, eu falo desse jeito mesmo. Mas enfim, tô aqui de volta para participar junto com o Kia nesse quadro, que é bem legal de participar. Já coloca aí nos comentários se você já está tocando na sua igreja, se você é iniciante do zero, qual o seu nível, se você tem esse desejo de aprender o seu instrumento para tocar na igreja. Coloca aqui nos comentários pra gente já conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E esse quadro hoje a gente tem um tema muito especial que muita gente fica perdido, tem muita vontade de começar a tocar na igreja, mas será que demora? Será que é difícil? A gente vai conversar hoje sobre esse tema. É isso aí, deixa aqui um pouquinho mais para cima que daí o transmissor funciona um pouco melhor. E, gente, não esqueçam, já deixa o seu likezão, o seu joinha, porque isso ajuda com que as redes sociais entendam que esse seja um conteúdo importante e distribua para outras pessoas que também têm um desejo de aprender a tocar para estar adorando a Deus. Dessa forma você dá oportunidade para outras pessoas também estarem aprendendo e já aproveita e pega o link dessa aula e compartilha com o grupo da sua igreja, grupo dos jovens, círculo de oração, o grupo que você faz parte ou com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar um instrumento para poder adorar a Deus com excelência. Até porque a gente sabe que grande parte das igrejas não tem músicos nenhum. E o trabalho de poder formar novos músicos, novos levitas, trazer esse conhecimento para vocês é o que a gente está trazendo, que a gente está fazendo aqui. Mas esse conteúdo não chega em outras pessoas se vocês não nos ajudar e compartilhar esse conteúdo com alguém que também tem interesse em aprender a tocar para estar adorando a Deus. E olha só, o tema da nossa live de hoje é como começar a tocar na igreja em até 2 meses, sendo iniciante do zero. Isso parece ser incrível, porque tem muita gente que às vezes está mais de 1 ano até estudando o seu instrumento e ainda não consegue tocar na sua igreja. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, porque sim, é muito possível e você já vai saber como isso é possível. É isso aí. Inclusive, coloca aqui nos comentários há quanto tempo você está estudando o seu instrumento, há quanto tempo você está tentando aprender para conseguir estar tocando na igreja. Até eu estou perguntando sobre isso porque esses dias eu fiz essa pergunta e foi algo muito incrível, que teve uma pessoa, um irmão, que falou que já tinha mais de 5 anos que estudava o seu instrumento, mas ainda não estava tocando na igreja porque não se sentia seguro. Se você já tem pelo menos 3 meses a 6 meses estudando seu instrumento, você ainda não toca na sua igreja por achar que você ainda não está preparado, saiba que provavelmente você não está estudando do jeito certo ou você está perdendo muito tempo. Por quê? Grande parte dos nossos alunos, eles já começam a tocar na igreja com apenas 2 meses. Isso quer dizer que todo mundo que começa a estudar consegue tocar com apenas 2 meses? Não. Isso é uma média que a gente faz, porque a gente já tem os nossos cursos, o curso de violão e de teclado tem mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos que a gente já tem ele, e o nosso curso de baixo é um pouco mais recente.
conseguiu ver o resultado de um dos nossos alunos que com menos de 2 meses também já estava tocando na igreja. Então a gente conseguiu fazer uma média, não é um chutômetro aqui, é real isso, e a gente conseguiu ter essa análise e entender mais ou menos quanto tempo que leva para você começar a tocar na igreja através desse método que a gente tem dos nossos cursos do Melodias e Riffs. E outras pessoas não conseguem tocar em apenas 2 meses, mas isso não quer dizer que seja um problema. Isso é normal e é natural. Mas se você sabe que é possível tocar em até 2 meses, primeiro, isso estimula muito mais você poder estudar e você ter essa noção de que não é algo demorado. Isso motiva muito mais também você começar a estudar. E essa aula também é para te provar, te mostrar que é mais do que possível você começar a tocar na sua igreja ainda nesse ano de 2023, desde que você siga um plano perfeito, um método, um passo a passo e aplica e treina. Você consegue ajudar na sua congregação o mais rápido possível. A gente vai falar sobre alguns atalhos e alguns obstáculos para você começar a tocar na igreja. E existem muitos obstáculos que a gente vai desmistificar aqui para vocês, começando agora nessa live. Então, todo mundo sempre acha que isso é muito difícil, que você precisa saber tocar muito, tem que ser muito avançado, precisa saber tocar de ouvido, quando na verdade é muito mais simples do que isso, né? É mais uma questão de uma barreira de empecilhos que as pessoas colocam na cabeça delas mesmas, né? Para elas começarem a tocar na igreja, precisa saber tudo isso, né? Sim, até porque as pessoas acham que o preparo é você estar perfeito, não precisando aprender mais nada para começar a tocar na igreja. Sendo que é o oposto, a gente evolui e consegue se desenvolver a partir do momento que você começa a tocar na igreja. E essa questão, vou falar já sobre o ouvido, que você falou, que muita gente fala, eu só vou começar a tocar na igreja a partir do momento que eu souber tocar de ouvido. Inclusive algumas pessoas, alguns gurus aí da internet, professores também que ensinam como tocar, vão falar isso para vocês, mas isso é uma grande baboseira que as pessoas acabam falando. Por quê? Grande parte das pessoas começaram a tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido. Eu mesmo sou um exemplo disso e grande parte dos meus amigos também começaram a tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido. A gente desenvolve a partir do momento que vê a necessidade de começar a tocar na igreja. Mas se você esperar você estar perfeito para iniciar, sabe quando você vai começar? Nunca. Até porque se a gente está tocando na igreja, está fazendo a obra de Deus, para Deus a gente tem que fazer o quê? O nosso melhor. Mas nunca vai ser suficiente para a gente conseguir estar fazendo uma adoração perfeita. Vocês acham que até hoje eu não erro? Todo mundo erra porque a gente somos seres humanos. Enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai errar. Eu estudo música já tem mais ou menos 20 anos. Até hoje eu erro. E é muito natural. E se você pegar o artista e o músico que você se inspira, o melhor que você acha que ele seja, também ele vai errar. Até porque música é infinita e a gente nunca vai ser capaz de saber tudo para começar a tocar na igreja. E se você tiver essa mentalidade, talvez você nunca comece a tocar na sua igreja e a sua igreja vai passar o resto da vida, ou grande parte dela, precisando de músicos, você tendo esse conhecimento, essa noção. Se você não fizer nada quanto a isso, provavelmente você vai estar sendo um músico negligente e vai estar vendo a obra de Deus precisando de músicos e não vai estar fazendo nada em prol disso. Você falou sobre como você começou, então conta pra gente como que foi que você começou. Você já era um músico avançado, você já estudava há muitos anos, como que foi que você começou a tocar na igreja? Legal. Então, eu iniciei fazendo aula de violão clássico, violão erudito, era como se fosse um projeto social, uma ONG que tinha aqui na minha cidade. E eu estudei durante 1 ano, por isso que é importante vocês entenderem a questão do método, que quando você estuda com método específico, para tocar na igreja você tem resultados muito mais rápidos, e quando você estuda com métodos não tradicionais, ou métodos convencionais tradicionais, você não consegue ter resultados. Eu estudei durante mais ou menos uns 10 meses, quase 1 ano, eu fiz aula de violão clássico, violão erudito, e depois de 1 ano, quando eu saí de lá, minha mãe falou, e aí, você já está tocando? Você já consegue tocar na igreja? Porque estava precisando de músicos na minha igreja. Nessa época, muita gente tinha saído da igreja, tinha afastado, e minha mãe já tocava teclado. E quando ela foi ver eu tocar, eu não era capaz de fazer nenhum acorde, porque eu só tocava melodias lendo partitura, e eu era muito limitado. Então ela viu que eu não conseguia tocar nada e falou, não, sai daí que você não está conseguindo aprender nada, vai começar a tocar na igreja, vou te ensinar os acordes maiores e menores e você já começa a tocar na igreja. E aí ela me ensinou os acordes maiores e menores. Na época eu não sabia nem fazer pestana, eu só sabia os acordes maiores e menores básicos e alguns ritmos.
E aí ela foi e colocava uma cadeira do lado dela ali na igreja e ela ia me falando as notas, ia me ditando as notas, tipo dó, sol, lá menor. Quando eu chegava no fá, que era uma pestana, eu não sabia fazer. Mas esse foi meu início. E automaticamente, eu tocando na igreja, eu tive contato com outros músicos mais experientes, eu peguei algumas dicas, vi exatamente quais eram as necessidades e as principais dificuldades que eu tinha, e eu comecei a me dedicar mais nelas para mim conseguir estar me desenvolvendo. E eu aprendi a tocar de ouvido depois de muitos anos, mas eu já tocava na igreja. Eu fui aprender a fazer pestanas depois de muito tempo tocando na igreja, depois de mais de um ano também tocando na igreja. Mas isso não foi um empecilho para mim começar a tocar na igreja. Eu comecei do jeito que dava e fui me aprimorando conforme foi passando o tempo, mas isso me ajudou para mim conseguir estar me desenvolvendo, porque automaticamente eu tive uma noção muito maior do que eu precisava me dedicar, de quais eram as principais necessidades da igreja, e de eu estar tocando ali todos os cultos, eu também consegui adquirir muito mais prática, porque uma pessoa que só toca em casa estuda muito menos do que uma pessoa que, além de estudar em casa, tem o tempo de poder estar tocando ali na igreja. Então eu consegui me desenvolver muito mais a partir do momento que eu comecei a tocar na igreja do que durante o tempo que eu simplesmente fazia aula de violão erudito. Existe um padrão aqui que eu percebi, todo mundo que é iniciante, que passou pela cabeça, quer aprender a tocar um instrumento. Que todo mundo começa direto com a teoria ou já vai direto para a partitura, mesmo sendo violão? Na hora que me veio essa dúvida, eu ia até falar, será que isso é uma questão de quem não tem nenhuma noção de música? Mas, na verdade, a sua mãe já tinha noção de música. Sim. E mesmo assim, você entrou nesse método. Por que você acredita que é assim? Primeiro, minha mãe me colocou lá, ela nem foi procurar saber sobre essa questão do método que eu estaria estudando. Ela queria que eu fizesse aula de violão, era de graça, então igual tem um ditado, de graça tem injeção na testa. Então ela me colocou lá para mim começar a estudar e começar a aprender. Mas ela sempre teve essa consciência de que começar a estudar com partitura, até porque depois eu pedi muito para mim entrar no conservatório, ela não deixou. Porque ela falava, você vai começar a estudar além do partitura e isso vai te limitar depois do seu ouvido. Você não vai conseguir desenvolver. Isso é uma grande verdade e a gente pode trazer inclusive um episódio depois futuramente falando sobre os problemas de você iniciar lendo partitura. Não que ler partitura seja um problema, mas ela não deve ser a primeira linguagem, a primeira forma de você estar estudando, porque senão você, além de demorar muito mais para ter resultado, você se limita e você não consegue desenvolver o seu ouvido. Mas grande parte das pessoas utilizam o método de partitura porque é um método clássico. A linguagem, a mais antiga, uma das mais antigas que a gente tem dentro da música é a partitura. A gente tem partitura, tablatura, leitura de cifra, ouvido, mas uma das principais linguagens e uma das mais antigas que a gente tem é através das partituras. Até porque ela é uma das linguagens mais completas de todas. E exatamente esse é o grande problema. Por ser muito completa, é muito símbolos, sinais e demora muito para você fazer um curso de teoria, depois colocar tudo isso para o seu instrumento, se for violão, baixo ou teclado, leva-se muito tempo e automaticamente até você conseguir ter resultados, muita gente acaba desistindo nesse meio do caminho. Mas eu creio que, por tradição, as pessoas ainda utilizam a partitura no início para poder estar estudando. Mas não quer dizer que porque é uma linguagem muito antiga, quer dizer que seja o melhor método e o mais rápido para você poder estar tocando na igreja. Na verdade, eu comecei dessa forma e me frustrei e não consegui ter resultados. Graças a Deus eu não desisti da música. Mas muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Estuda tipo 3, 4 meses, às vezes 6 meses de teoria, sem relar a mão no instrumento, ou demora muito para ter resultados e acaba desistindo muito da música. Até um exemplo é você, né? Quer contar um pouquinho da sua experiência com o teclado, com esse método de partitura? Eu comecei também a estudar no teclado, eu acho que uns 10 anos. Eu comecei a fazer aula de teclado, eu fiz durante 4 anos. E durante esse tempo eu só estudava por partituras. Mas eu não conseguia tocar na igreja. Primeiro, porque eu aprendia musiquinhas seculares, isso a gente nunca vai tocar na igreja, todo mundo sabe. E segundo, quando chega na hora de tocar, se não é uma orquestra, ninguém vai usar partitura. Geralmente, o pessoal da banda usa cifra. Então, eu não me sentia preparada justamente por isso, porque eu só sabia algumas musiquinhas e só ali fazer a melodia e fazer o acorde, ou só fazer o baixo às vezes.
Então, eu não me sentia preparada mesmo, porque eu sabia que se eu chegasse lá ia ter uma cifra e eu não sabia como executar isso nas duas mãos, né? Eu só sabia fazer ia fazer só apertar lá o baixo e pronto. E quanto tempo você estudou isso para fazer só isso? Quanto tempo você estudou? Foi 4 anos. 4 anos para fazer só melodias na mão direita e baixo na mão esquerda. E isso, gente, não é para se gabar, mas é para vocês entenderem sobre a questão da diferença do método que você está seguindo. Quando a gente casou, ela já tinha 4 anos estudando teclado e ela não conseguia tocar um hino fazendo condução, por isso que eu falo que limita. Só uma observação, isso eu parei de tocar, não é que eu casei com 14 anos, tá, gente? Eu parei por um bom tempo, eu praticamente tinha desistido do teclado. É verdade, bom deixar isso claro, não casamos com 14 anos. E tempos depois, quando a gente se casou, ela foi estudar comigo. Ela falou, quero estudar. Eu falei, mas eu não vou ficar te dando aula todo dia. Eu falei para ela, vou te dar aula assim como eu dou aula particular para meus alunos, vai ser uma vez por semana, você vai se dedicar e a gente vai ter esse horário para você poder estar treinando. Dentro de quanto tempo você já estava tocando, lendo cifra, fazendo a condução na mão direita, na mão esquerda e acompanhando? Foi menos de 2 meses. Foi menos de 2 meses, acho que era com um mês você já estava tocando. Na primeira aula eu já consegui tocar o hino que eu queria, que foi um que eu tinha pedido pra você até. E aí eu já consegui tocar, foi algo assim, surpreendente, não é porque ele é meu marido. Vocês que estão aqui no canal, vocês sabem que o método, quando ele é direcionado para o que você realmente quer, além de você ter mais prazer em estudar, o resultado ele vem muito mais rápido mesmo, naturalmente. Até porque foi tudo muito direto ao ponto. Você aprendeu encadeamento de acordes, que para os tecladistas eu sempre estou falando que é a forma mais fácil, mais bonita e correta de se tocar teclado, aprendeu o ritmo e já saiu tocando os hinos. Inclusive, a gente tinha a prática em conjunto, eu juntava um aluno meu de violão, outro de baixo, outro de teclado, vários instrumentos, e a gente montava uma banda aos sábados, para todo mundo tocar junto, cada um sabia exatamente o que fazer. Eu lembro que você tocava na banda, lembra? Uhum. Ela começou a tocar junto com meus alunos, até tinha aula, a gente tinha um momento de improvisação. Era muito legal, cada um improvisava, fazia um solo dentro das escalas, e a gente já estava até improvisando, isso com 1 mês, gente. Agora penso que ela não conseguiu aprender dentro de 4 anos, com apenas 1 mês ela já estava tocando com os nossos métodos. Qual que é a diferença entre o nosso método para o outro método que ela estava estudando? Porque o nosso método ele é focado e direcionado para quem quer tocar na igreja. Então não tem enrolação, você já aprende o que você precisa e já começa a tocar os hinos que você também precisa tocar na sua igreja. Por isso que a média, normalmente, dos nossos alunos é começar a tocar na igreja com apenas 2 meses. Não porque é algo mágico, é porque é um método direcionado, com um caminho mais rápido e mais curto para você chegar no seu objetivo, que é adorar a Deus, que é tocar na sua congregação. Obviamente que dentro dos nossos cursos eu ensino todas as linguagens, como ler cifra, partitura, tablatura, tocar de ouvido, mas a gente precisa começar pelo caminho mais rápido para você ter resultados, se estimular, tá ali vendo o resultado, automaticamente você estuda muito mais e consegue ajudar na sua igreja o mais rápido possível. Até tem uma frase que o nosso professor fala que eu gosto muito, que é: feito é melhor do que perfeito. Começa do jeito que você consegue, você vai aprimorando isso tudo na jornada. Então não espera estar pronto para começar, porque pronto a gente nunca vai estar, porque a música é infinito e a gente vai precisar estudar durante a nossa vida inteira. Mas para você conseguir ter resultados já expressivos, para você ser capaz de tocar na sua igreja em um curto período de tempo, em apenas 2 meses é mais que suficiente para você começar, mesmo começando do absoluto zero. Então, o primeiro atalho que eu posso dizer aqui para vocês é justamente você ter um método direcionado para você tocar na igreja. Assim você não fica perdendo tempo com coisas que você pode estudar depois para você se aprimorar e melhorar. Então, se o objetivo é começar a tocar na igreja rápido, então você precisa buscar um método que te leve mais rápido nesse objetivo. E a gente fala muito sobre essa questão de tocar na igreja e ainda surgem muitos comentários: por que vocês são tão direcionados para tocar na igreja? Então, vamos falar um pouco de uma experiência que aconteceu a semana passada, né? Foi a semana passada. Semana passada, que aconteceu aqui com o Kia. E que é uma prova de que as igrejas realmente estão precisando de músicos. Por que essas igrejas estão precisando de música? Ainda não sabemos. A gente gostaria muito de ter acho que a gente sabe, porque as pessoas hoje em dia não estão comprometidas com as coisas de Deus. Isso é fato, gente. As
pessoas querem simplesmente aguinha com açúcar, não querem compromisso com a igreja, querem fazer tudo de qualquer jeito. Antigamente, quando eu comecei a tocar, também teve uma fase desse jeito, mas não era tão extremo quanto hoje em dia. Até o irmão da Geice, o Gesiel, ele é pastor aqui da Assembleia de Deus, e todas as igrejas que ele pastoreou, porque de tempo em tempo eles são transferidos para outro bairro ou para outra congregação, todas as igrejas que ele ia, ele reclamava que não tinha músico nenhum. E a gente mora aqui num prédio que tem vários pastores também, que mora aqui toda semana eu recebo o convite de alguém para mim poder estar tocando, ajudando na congregação. E dá até dó, gente. Eu fico muito triste. Por quê? Porque eu vejo a necessidade, só que eu sou apenas uma pessoa, não consigo estar em todos os lugares. Na medida do possível, eu sempre tento ajudar, mas eu não consigo estar em todos os lugares. E a semana passada, até a Geice não conseguiu ir porque ela estava com pedra no rim, com dor, e não deu para ela filmar. Mas eu fui convidado pelo irmão dela para poder estar tocando lá no Maria da Graça, que é uma das igrejas que tinha os melhores músicos aqui das Assembleias de Deus do setor aqui da nossa região. E o baterista, que é um grande amigo meu, e o baixista também mudou de igreja. Os dois foram para a sede. Só ficou o Levi, que é o guitarrista lá da igreja, e ele tá sozinho. E ele precisou viajar. E aí não ia ter ninguém, nenhuma guitarra para poder tocar. O irmão dela me convidou, falou, vai lá tocar com a gente, ajuda a gente lá, porque nem para os hinos da harpa cristã não tem ninguém para poder tocar. E aí meu irmão está trabalhando aqui com a gente, muitos de vocês já conhecem ele, já fizemos um podcast aqui junto com ele, e aí eu convidei ele, falei, ao invés de eu ir sozinho tocar lá, por que você não vai lá comigo? Ele conversou com o pastor dele, que ele toca na igreja dele também, e ele foi lá junto comigo. Gente, se vocês vissem a alegria dos irmãos por verem a gente lá, todo mundo queria cantar com a gente morrendo de medo de tocar os hinos, porque faz muito tempo que eu não toco na Assembleia de Deus, então os hinos eu não lembrava todos, tem muitos hinos que mudou da época que eu era da Assembleia de Deus, atualmente a gente é da IMUSE, da Igreja Missionária Unida, e canta outros hinos diferentes. E meu irmão também, ele é de uma outra igreja, que é de qual que é a sua igreja, Jackson? Ele é da Quadrangular, então também é uma igreja neopentecostal, não é uma igreja pentecostal, então o repertório, os hinos, é diferente. Então a gente foi morrendo de medo deles cantar algum hino diferente, mas grande parte dos hinos, acho que 99% de todos os hinos, a gente já conhecia. E ficaram todos muito felizes, e no final, o que sempre a gente ouve: nossa, irmão, Deus abençoe. O lugar tá aqui. Se vocês quiserem ficar com a gente, dá muita dó. Porque todo lugar que a gente vai, eles falam, se você quiser ficar com a gente, tocar aqui com a gente, vai ser bem-vindo. Só que, infelizmente, a gente tem a nossa congregação, a gente tem a nossa igreja. O meu irmão, ele toca na igreja dele, na Quadrangular, então não dá para ele sair de lá para ajudar ali. Só que todas as igrejas que a gente vai, é sempre a mesma história. Todo mundo fica muito feliz, muito grato, mas eu paro para pensar, se cada um desses irmãos decidisse assumir esse posto, porque eles sabem da necessidade e que está precisando, se eles começassem a estudar hoje, talvez daqui 2 meses eles já estariam ajudando ali na congregação deles. No muito, daqui 6 meses, ou ainda nesse ano de 2023, eles estariam tocando. Mas ninguém quer compromisso. As pessoas veem a necessidade, vê que está precisando, mas é muito mais fácil esperar vir alguém de fora para poder estar tocando do que a gente ver a necessidade e assumir esse compromisso, essa responsabilidade e aprender para poder estar ajudando a nossa congregação. Então eu creio que muita gente vê a necessidade, sabe da importância de ter um músico, mas ninguém quer fazer nada, ninguém quer ter esforço nenhum para poder estar ajudando a sua congregação. E se você está aqui assistindo essa live hoje, eu acredito que você tenha consciência dessa dificuldade de permanecer músicos na igreja, e a gente quer realmente que vocês sejam músicos preparados para tocar na igreja e que fiquem nas suas igrejas, ajudando sempre. Por isso que a gente está sempre incentivando vocês com conteúdos diferentes, conteúdos novos. Se a gente percebe alguma dificuldade, que muita gente manda mensagem no Instagram, a gente vem aqui, faz uma aula específica, a gente quer ajudar vocês ao máximo. Coloca aqui nos comentários se você, se na sua igreja tem músico, se não tem, se você quer já entrar na banda, ou se você vai ser músico solo, né? Vai ser o primeiro. Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Até porque o que você tinha falado no começo sobre essa questão, a gente só foi entender, tem mais ou menos uns 2 anos, né? O nosso propósito. Tem mais ou menos uns 2 anos. Até então, eu tocava na igreja, conseguia ajudar, mas hoje em dia eu acredito que eu consigo ajudar muito mais a obra de Deus através do ensino. Porque eu ensinando vocês, eu formando novos levitas,
automaticamente é uma igreja a menos precisando de músicos. Obviamente que são muitas igrejas que tem pelo Brasil e mundo afora, e eu sei que eu não vou conseguir transformar a vida de todo mundo, mas eu não estou aqui por todo mundo, eu estou aqui por vocês. Então, se uma pessoa aprender a tocar e começar a tocar na sua igreja, é uma igreja menos precisando de músicos. E o que eu fico mais feliz, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp para os nossos alunos, para quem não é nossos alunos, ficar ciente, saber, a gente tem um grupo no WhatsApp onde os alunos mandam dúvidas, mandam vídeos para serem avaliados por mim, e todo dia praticamente, ou a cada 2 dias, quando eu avalio os nossos alunos, sempre eu estou vendo um vídeo de alguém começando a tocar na igreja, ou no curso de baixo gospel, ou no curso de violão gospel, ou no curso de teclado gospel. Toda semana, gente, toda semana tem pelo menos uma pessoa mandando vídeo e agradecendo, falando: professor, é a primeira vez que eu estou tocando na igreja, estou muito grato e eu fico muito feliz, porque toda semana é pelo menos uma igreja a menos precisando de músicos. Se tem pelo menos uma pessoa começando a tocar, pode crer que é uma igreja que já não vai estar precisando, e através dessa primeira pessoa começando a tocar, talvez se forme um grupo de louvor lindo. Até um exemplo para vocês entenderem, a gente tem uma aluna que se chama Luciana, que eu gosto de dar o exemplo dela, porque o exemplo dela é muito claro e muito nítido. Na igreja dela não tinha ninguém, inclusive eu vou depois passar essa entrevista dela durante a semana para vocês poderem conhecer a história dela. Ela era da igreja, acho que é Lagoinha, não é? Ela era da Lagoinha e ela cantava, e na igreja dela todo mundo cantava com playback. E ela ficava incomodada com isso. Ela falava: nossa, mas não é justo, tipo, ter tanta gente aqui no louvor, mas ninguém cantando, simplesmente, ninguém tocando, simplesmente só cantando. Às vezes ia tocar algum hino que estava numa tonalidade muito alta ou muito baixa, mas ela tinha que se virar de conseguir estar cantando no tom certo. Então, automaticamente, ela viu a necessidade e ela tomou essa atitude de começar a estudar e se dedicar. Menos de 2 meses ela já estava tocando na igreja dela. A partir da coragem dela de começar a estudar e começar a tocar, tinha outros irmãos que também sabiam, mas não tinha coragem de começar. Porque ser o primeiro é sempre muito mais difícil. E tempos depois, ela mandou um vídeo, ela tocando sozinha na igreja. Depois, 1 mês mais ou menos depois, ela mandou um vídeo, já tinha um baterista tocando junto com ela. Um tempo depois, já tinha um violonista tocando com ela. Hoje eles têm uma banda completa, um grupo de louvor completo, lindo, adorando a Deus. Mas através da vida dela, da coragem dela e da atitude dela começar a estudar e ver a necessidade, ela começou a tocar na igreja, inspirou outros irmãos e hoje eles têm uma banda completa. Então, às vezes, você vai ser o primeiro a começar a tocar na sua igreja. É um pouco mais difícil porque você precisa ter coragem, mas através da sua vida, através do seu exemplo, outras pessoas também vão se inspirar, vão começar a estudar, ou talvez até tenha alguém que já toca ali na igreja, vai começar a tocar junto com você e provavelmente vocês vão ter um grupo de louvor lindo ainda nesse ano de 2023. E a gente falou aqui sobre alguns pontos, sobre alguns atalhos e alguns obstáculos. A gente falou sobre um atalho aqui, que seria você começar a tocar do jeito que você tá, para depois você iniciar, para depois você melhorar. Mas tem muita gente que ainda reclama sobre a questão das pestanas. Não consigo tocar as pestanas, o meu som sai horrível. Isso no violão. E você falou que você começou a tocar sem saber as pestanas. E como que você fazia nos hinos que tinham pestanas? Eu simplesmente ignorava e pulava elas. Lembra o que eu falei? A gente tem que fazer do jeito que a gente consegue. Eu comecei a tocar sem saber tocar de ouvido. Mas isso foi um empecilho? Não. Eu comecei a tocar sem saber fazer as pestanas. Isso foi um empecilho? Não, também. Eu comecei do jeito que eu conseguia. Se a gente for esperar estar preparado e saber tudo sobre música para iniciar, sempre a gente vai ter uma objeção, sempre vai ter uma técnica, alguma coisa que a gente não vai saber. E se a gente ficar pensando ou preso a isso, você nunca começa. Então o que eu fiz? Na minha época ainda, não era tão simples igual hoje em dia não. Eu trago para vocês tudo simplificado. Eu já trouxe algumas aulas explicando como montar qualquer acorde sem pestanas, mas na minha época eu não sabia que dava para fazer um Fá com sétima maior para substituir o Fá em pestana. Hoje em dia está tudo muito mais simples. Mas na minha época, o que eu fazia? Os acordes que tinha pestana, quando chegava neles, eu simplesmente ignorava, pulava e pegava do próximo. Não é muito melhor você tocar os acordes que você consegue, ou chegar na sua igreja e tocar nem sequer um hino, do que você deixar a igreja cantando sem músicos nenhum?
Então eu acho que é muito melhor tocar, mesmo que simples, nem que seja com 3 acordes. Quando chegar em um acorde ou outro que você não souber, você pular, mas você tá ali se esforçando, ajudando e tendo alguém tocando, do que simplesmente uma igreja que não tem músicos nenhum. E uma coisa que é péssimo, gente, péssimo mesmo, é cantar os hinos da harpa com playback. Já viu? Nossa, eu lembro do parque. Os irmãos, eles gostavam, principalmente o Gideão, né? Os irmãos, eles gostavam demais de cantar com a gente, porque nem todo mundo tem experiência em cantar afinado e nem todo mundo tem experiência em cantar no tempo. E os irmãos, pelo fato de ser um grupo muito mais novo, eles não cantavam, né? Tipo, até então, eles não tinham um grupo específico. Aí foi criado o primeiro grupo, inclusive, de irmãos, foi criado aqui na nossa congregação, na Assembleia de Deus, que é a nossa antiga igreja, e foi a primeira do campo. Depois desse grupo, foi criado outros em outras congregações também. E eles não tinham costume de cantar, e eles cantavam muito fora do tempo. E eles iam cantar com playback, ou eles cantavam na frente, ou eles ficavam atrasados cantando, lembra? E aí toda a igreja ficava tentando ajudar e ficava horrível. Agora, quando era com os músicos, se eles adiantavam bastante, a gente conseguia consertar isso, corrigir tocando. Ou se eles cantavam atrasado, a gente ficava no acorde até ficar certinho ali. Então eles tinham muito mais segurança de cantar com a gente tocando do que eles cantando com playback. Fora que playback também, às vezes o tom não dá certo com a sua voz, você é obrigado a cantar naquele tom mesmo não estando confortável para você. Então, tocar com banda, cantar com a banda é muito melhor e muito mais confortável. E aqui a gente, geralmente na escola dominical não tinha músicos, né? E aí o pastor Elias, ele sempre gostou muito de músico, sempre deu muito apoio. E aí no domingo de manhã que não tinha músico, ele colocava o playback dos hinos da harpa. Ficava horrível por essas questões que ele falou para vocês. Mas agora pensa, se você tem ali, você conversa com o seu pastor, fala, pastor, vou ajudar na escola dominical que não tem ninguém. Geralmente tem menos pessoas, então você acha que vai ficar um pouco menos tímido por ser menos pessoas, né? Do que você ir numa igreja num domingo à noite, que vai estar lotado, todo mundo vai estar ali te olhando. Se você vai ali no domingo de manhã e toca os hinos da harpa cristã, que você pode aprender aqui no canal mesmo, que são hinos simplificados com apenas 3 acordes, geralmente o que ele coloca até opções sem pestana, então acho que essa já é um atalho muito grande para você começar a tocar violão ou teclado ou baixo aí na sua igreja. É um estágio, né? Pelos hinos da harpa e nesses cultos que tem menos gente, né? Acaba sendo um estágio para você começar a tocar, e os melhores cultos para você iniciar por exemplo, culto de escola dominical ou grupo de células na sua igreja tem, que são os cultos no lar. Esses cultos não tem quase ninguém, você tem a oportunidade de poder tocar com mais tranquilidade. Se você errar, é pouca gente, você já vai adquirindo experiência para conseguir estar tocando. Então, sempre tem que ter isso em mente. Começa pelo culto menor. Algumas pessoas falam, professor, na minha igreja eu não tenho oportunidade de tocar junto com a banda, mas talvez você está iniciando ainda. Então, não espera começar a tocar diretamente no culto principal, com a banda principal da sua igreja. Você está indo para a igreja ou tocar para servir. A gente não vai lá para poder simplesmente impor algo. Você não vai, é porque não estão dando oportunidade para mim, eu vou ficar bicudo, eu vou ficar triste. Não, você está indo para servir. Então vai no culto de oração, vai no culto de terça-feira, por exemplo, que igual aqui quase não tinha ninguém. Num grupo de célula, num culto no lar, num culto de escola dominical, onde você realmente vai ser útil e aonde está realmente precisando. E aos poucos você vai adquirindo experiência, vai melhorando e vai chegar uma hora que vai ser inevitável. A banda principal vai te ver tocando, se na sua igreja tiver alguma banda, eles vão ver que você já está tocando muito bem, você já está apto, eles vão te convidar naturalmente para você fazer parte do grupo de louvor principal. Mas é uma trajetória, é uma jornada e você precisa começar galgando os primeiros degraus ali para você poder até se tornar um músico preparado, conseguir tocar aí na banda principal da sua igreja. Mas lembra que é uma trajetória, é uma jornada e você não deve começar já sentando na janelinha, já começar no culto principal, até porque você vai precisar ter experiência. Se na sua igreja já tem banda, uma reclamação que a gente até ouve bastante é o pessoal falando justamente isso. Tenho vontade de tocar na igreja, mas não tenho a oportunidade. Então você precisa entender que primeiro a oportunidade é você que vai fazer, você vai buscar soluções para isso. Se eu tô numa igreja que no culto tem banda, às vezes tem uma igreja que tem até várias bandas que fazem até rotação.
Então, você tem esse desejo? Começa a procurar células, cultos menores, pode ter certeza que vai ter um lugar que vai estar sem músicos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O tema foi como começar a tocar na igreja em até 2 meses, mesmo sendo iniciante. Coloca a sua opinião também aqui nos comentários, que vai ser muito legal de entender se você está tendo dificuldade, facilidade, se você concorda com o que a gente falou, ou se você também discorda, porque é muito importante para a gente poder ter um feedback, uma noção de qual é a mente de vocês, o raciocínio, o que vocês acham sobre o que a gente falou, porque não é simplesmente nós que falamos, vocês simplesmente ouvem, é uma via de mão dupla, e eu também quero entender um pouco mais sobre a percepção de vocês. E só uma observação aqui, que o podcast de hoje foi só uma introdução, tá? Esse é um tema muito longo, tem vários pontos aqui que a gente vai fazer aulas específicas sobre eles, então não perde nada, nenhuma dessas lives. É isso aí, então se você esperou o final da nossa aula para poder deixar o seu likezão, já aproveita e deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ou no nosso Instagram, ou na nossa página do Facebook, já aproveita também para poder estar se inscrevendo e principalmente pega o link dessa aula e compartilha com o grupo da sua igreja ou com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar um instrumento para estar adorando a Deus, porque o objetivo principal do Melodias e Riffs é tornar músicos iniciantes e músicos preparados para tocar na igreja. Então um ótimo dia para todos vocês, muito obrigado pela participação, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, tchau!